quero falar um pouco sobre a biografia de Acabe. Não é? Poucos homens na Bíblia têm a sua biografia. Nem Jesus tem a sua biografia nas Escrituras, mas Acabe tem. E Acabe, ele era esposo de Jezabel. Por que será que Deus deixou a biografia desse camarada nas Escrituras? Deus quer nos falar alguma coisa, sim ou não, irmãos? Deus quer nos falar alguma coisa, sim ou não, irmãos? Alguns estão pensando ainda, para ver se diz sim ou se não é. E por que nós escolhemos esse tema? Por que nós escolhemos esse personagem? Por que não fala, não é, de Davi? Por que não fala de Gideão? Por que tem que falar de um mau caráter? Por que você tem que falar de um camarada sem escrúpulo, de um camarada sem índole, sem respeito? Por que tem que pegar uma figura dessa para nos ministrar? Porque tem tudo a ver com a igreja, irmãos. Tudo a ver com a igreja. Se você estiver anotando, nós não colecionamos frases, não somos colecionadores de frases, até porque o nosso propósito com a ministração não é atrair buscadores, mas o nosso propósito com a ministração é gerar discípulos. Porque às vezes tem os buscadores, né? Eles saem buscando, porque eu ouvi tal coisa e sai. A gente não quer gerar buscadores, irmãos. O intuito de Deus é gerar discípulos, irmãos. Discípulos, não é? E eu acordei com um sonho esta noite. E eu sonhei esta noite que nós encostávamos um caminhão na porta dessa igreja, por nome Mai. Eu estava dirigindo o caminhão, o pastor Fred estava do meu lado, e o pastor Pablo, irmão, também estava na boleia junto conosco, mas estava diferente. Era como se esses dias, Pablo, Deus pegasse você pelo rabo e puxasse e saísse pela boca. Deus vai virar você aos avessos, sabe? E vai mudar muito, tanto que as pessoas vão passar na mesma calçada que você e não vão te reconhecer. Pessoas que já te conhecem, porque quase que eu não te reconheci no sonho, de tanto que Deus vai mudar você. Se você está achando estranha essa costeleta aqui, pode se acostumando que papai vai tratar algumas coisas contigo, bem da hora mesmo. Não é, Fred? Fred está com uma costeleta muito louca, né? Muito da hora, muito bonita. E aí nós chegávamos com um caminhão, e o caminhão era uma carroceria enorme, irmãos, enorme, pegava mais do que a frente. Eu nunca vi uma carroceria daquele tamanho, irmãos. Pegava mais do que a frente da igreja, sobrava. E o que é que tinha dentro do caminhão? Anote, andaimes. Andaimes. Quem que estava sentado em cima dos andaimes? Era você, Paulo. Eu já contei esse sonho de manhã, na minha devocional, para o Fred, para a Mari, para o Júnior. Não estou inventando, não. Eu acordei com esse sonho. A Bíblia diz em Ezequiel que Deus fala por visões, por sonhos. Amém, irmãos? Amém. É muito raro eu sonhar, é raro. Eu tenho assim, eu até fico falando, puxa, por que eu não sonho? Não é? Os velhos sonharão. A bênção, sabe qual é? Os jovens profetizarão e os velhos sonharão. Não é? Então, os jovens profetizam, os velhos sonham. O que mais? O que está lá no texto? Os jovens vão profetizar, Joel, e os velhos vão sonhar. Como eu não sou jovem nem velho, eu faço os dois. Viu? Pode anotar aí. Tá? Se você falou, os velhos vão sonhar, eu vou dizer que velho é o capeta, porque a cada dia Deus me rejuvenesce. Quantos creem comigo? Não tem essa de velho aqui, não. Se você for bater um futebol conosco, vamos lá. Mesmo com essa barriguinha, você vai correr ainda. Tá? Por favor. Quantos compreendem isso? Olha lá, o Elias não aguentou, Elias. Segura aí, Elias. Segura, Elias. Vocês estão atiçando o Elias, gente.
O Elias é meu discípulo, vocês têm que deixar ele quietinho, vocês não param. Calma aí, Elias, já vamos lá. Eu já vou. Isso. Caminharão. Então, olha só. Voarão como águias, correrão e caminharão. Então, você começa voando. Você vê os nossos filhotinhos. Eu estou hospedado na casa do Júnior, aí tem o Samuel. O Samuel, ele não anda, ele voa. Então, a gente começa voando, não é? Depois a gente começa a correr, porque os jovens correm. E depois a gente começa a andar. E Deus não quer que você haja como um menino, que fica voando, com a mente voando. Por favor, vem para a terra. Alguém diga aleluia, glória a Deus. E Deus também não quer que você corra, sabe? Mas Deus quer que você caminhe. Porque os que vão caminhar, segundo a profecia de Isaías, esses que vão caminhar, caminharão e não se fadigarão. Quantos creem comigo que Deus tem uma caminhada para nós que não irá nos fadigar? Acho que quando terminarmos a nossa caminhada, vamos fazer igual Josué e Caleb. Josué falou, eu estou com 80, mas eu tenho a mesma força que quando Deus fez a promessa lá atrás, eu tenho a mesma força para começar tudo de novo. E se tem terra que tem gigante ainda, foram 243 cidades que eles desarraigaram o inimigo. 243 cidades. E o Josué disse assim, é o seguinte, se tem alguma região lá pela parte de Hebrom, porque eu quero Hebrom para mim, eu vou lá tirar aquela turma de lá. Estou com 80, mas se pôr as caras, as facas estão na mão, alguém diga aleluia. Deus não chama frouxo, Deus só chama valentes. Quantos creem comigo? Quantos creem que o nosso general é valente? Só chama os valentes, digam glória a Deus, digam aleluia. Não é? Porque eu sou cearense, eu era caba da peste, agora eu sou caba celeste. Não mudou. Continuo valente como caba celeste. Amém, gente? Amém, guerreiros? E aí, eu estou falando com vocês do sonho, vocês estão me enrolando. Vocês me enrolam. Eu dou umas saídas assim, aí daqui a pouco para mim voltar só pelo Espírito. Porque, irmãos, eu nunca fui num seminário. Quem me ensinou a ministrar foi o Espírito Santo. Eu nunca fui, mas dou aula no seminário. Alguém diga aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, diga glória a Deus. E aí, nós encostamos, irmãos, esse caminhão, 3 homens na boleia, e eu olhei dentro da carroceria do caminhão, muito andaime. E havia, irmãos, a porta estava aberta, e havia um mover de pessoas, que eu imagino ser os oficiais dessa casa, Alexandre e outros mais, e mulheres, aqui dentro. E já havia um começo de andaimes montados na entrada da igreja. Mas aqui dentro já havia andaimes. E para o lado de fora estava o Júnior com um tênis desses de subir montanha, não é? Com uma calça do exército, uma camiseta verde gasta do exército, ajudando a orientar onde colocar essas peças. Eu sei que todos, irmãos, do mais novo ao mais velho, estavam envolvidos nessa obra. Aleluia. Todos. Não tinha um que não estivesse. Porque havia trabalho para fora, mas havia trabalho aqui dentro. Era trabalho dentro e trabalho fora. Mas muito trabalho. O Paulo também estava com uma barbicha, parecendo um filho meu, o profeta Leandro lá de Suzano, estava com uma barba. E estava diferente o Paulo. Quase que também não reconhecia o Paulo, não é? E alguns estão falando assim, esse cara está tendenciosamente querendo desviar a gente, né? Querendo que a gente fique todo mundo feião na igreja. Não é? Igreja dos feião, não é? Não é isso. E aí, o Senhor falou comigo o porquê desses andaimes, não é?
E talvez eu não tenha tempo nem de ministrar a palavra nessa noite, mas eu não posso ir embora sem contar o que eu vi nesta madrugada a vosso respeito. Não é? E aí o Senhor falou comigo que por mais ventos que tenham vindo sobre a igreja, vocês são figuras da igreja de Blumenau. Então Deus pegou esta casa como uma sombra, como uma figura. Aí o Pai fala que veio muito vento, tempestades contra as igrejas dele, do Senhor. Quantos creem comigo que Jesus tem igrejas nessa cidade? Aleluia. E veio contra a igreja ventos contrários, tempestades muito fortes vieram contra a casa de Deus, contra a igreja. E guerras, conflitos, guerras internas. O que são as guerras internas? O inimigo, ele não é grande. Às vezes a gente pensa que o demônio é grandão, né? Não, um principado pode até ser um pouco maior. Mas os demônios, às vezes, são pequenos, tão pequenos que eles sobem nos ombros das pessoas, põem cabresto na boca das pessoas e urina e defeca na cabeça das pessoas. Eles não são muito grandes. E com esse cabresto, eles coordenam, eles fazem essas pessoas agirem com contenda, com separação, confusão dentro da igreja. Então, nós temos que entender que quem tem problema de relacionamento tem problema com o Espírito Santo. Porque o que une o Pai ao Filho é o Espírito Santo. Quem cuida da unidade da família celestial e da igreja é o Espírito Santo. Quando nós temos dificuldade em relacionamento, irmãos, nós estamos ferindo uma pessoa muito maravilhosa, chamada Espírito Santo. E então esses demônios trabalham para qualquer resvalo. Às vezes porque uma pessoa não te cumprimentou no final do culto, você já não vem no outro culto. Sabe? Só porque fulano não te cumprimentou. Então a gente tem uma equipe ainda em formação. Temos muito trabalho para fazer, não é pouco. Eu queria ficar mais uma semana só para elucidar, para esclarecer a nossa tarefa. Porque, anote esta expressão, nós como casa de Deus, temos a responsabilidade de revelar e de demonstrar a esta cidade de Blumenau o propósito bíblico pela qual nós existimos. Não é bom você anotar? Isso vai cair na prova. Isto vai cair na prova. Porque, como casa de Deus, quantos acreditam que isso aqui é uma casa de Deus? Aleluia. Gente, não é sua casa. Não é. Porque a gente acha, é minha igreja, e enche a boca. Não é, querido. Você é muito feião. O dono da igreja é Jesus. Aleluia. Por favor. O noivo é bonito, você é muito feião. Desculpa, muito feiona. O que nos torna bonito é a sujeição ao primogênito. A gente fica parecido com ele. A obediência a ele. Então, perceba que nós, como casa de Deus, temos uma responsabilidade. Já pensou ser chamado casa de Deus? Olha que responsabilidade. Que peso. Porque Deus não quer cristianizar Blumenau. Deus quer que esta cidade tenha uma igreja referência de salvação. As pessoas vão passar assim, e um excluso vai dizer para um viciado, está vendo aquela igreja ali? Pode entrar lá, que lá você vai ser abençoado, lá tem salvação. Então o plano de Deus não é cristianizar, irmãos. O plano de Deus é ter uma casa onde apresente um Cristo maduro, aonde esta casa possa revelar à sua cidade o propósito bíblico da sua existência.
Gente, isto é sério. Isto é sério. E aí, o Senhor começou a falar comigo que esses andaimes têm a ver com a obra de restauração que Ele está fazendo. Porque quando esta obra terminar, Cristo será aperfeiçoado em nós e as pessoas vão ver. Quantos querem ser aperfeiçoados? Digam glória a Deus, digam aleluia. Eu tenho que me sujeitar. Era como se a igreja fosse uma tábua e o pé do nosso Deus, do nosso Pai, está mexendo a tábua, porque uma das profissões mais antigas da terra é a do oleiro, e ela não mudou, e há séculos é a mesma coisa. É tábua, pé na tábua e barro. Então Deus não mudou. A igreja é uma tábua, e o Senhor põe o barro que somos nós, e agora ele começa a rodar essa tábua, e Ele começa a te moldar. Então, por favor, não vá embora antes dele terminar, porque senão você vai sair tudo torto. Você vai sair toda deformada. Porque esta casa, Deus levantou para moldar você como vaso de honra aqui. Deus quer honrar você aqui. Deus quer encher esse vaso da sua presença, que é honra, que é glória, não é? E aí, esses andaimes têm a ver com a restauração, porque os ventos, as tempestades, as guerras que vieram contra nós, chamaram a atenção. À medida em que os ventos vão vir, ainda que eles não nos derrubem, mas eles danificam. Os ventos danificaram. E se tem uma coisa que Deus não suporta ver, é coisas quebradas. O mesmo Deus a quem Neemias orou, é o mesmo Deus que nós vamos orar nesta noite. Porque Neemias olhou para um muro da casa de Deus caído, que já não havia mais solução, não havia mais jeito. E então Neemias clamou a Deus, e Deus não consegue ver nada quebrado sem fazer alguma coisa. Deus não consegue ver nada arruinado sem que Ele ponha a sua mão para dizer, eu consigo arrumar. Eu não vou deixar quebrado. Eu não quero que vocês tomem isso como ofensa. Mas muitas pessoas estão passando em frente desta casa e estão rindo, escarnecendo. Só que esse escarnecer e esse riso incomodou Jesus, porque Ele é o Senhor desta casa. Doeu nele. E Jesus disse assim: eu vou ajudá-los. Eu vou restaurar. Não vai ficar como está. Não será o meu povo motivo de chacota, de piada. Essa igreja não vai virar uma videocassetada para a cidade, para todo mundo rir. Aquele ministério. Não. Quantos acreditam comigo que o maligno há de engolir esse sorriso amarelo dele nesses dias? E se levantar um povo com entendimento, que não vai golpear o vento. E nós temos que entender que nessa restauração há lugar para todos. A gente não precisa competir. A gente não precisa. Há lugar para os mais novos e para os mais velhos. A propósito, se você é mais velho, você vai nos ajudar a mentorear os mais novos. O que não vai faltar é trabalho aqui. Porque quando a gente fica muito tempo parado, eu soltei isso acho que na sexta. Água parada dá dengue. Crente parado dá dengo. Não faz nada, só fica arrumando birra e briguinha, rinchinha dentro da igreja, sabe? Porque não tem senso de propósito. Agora é tão bom quando Deus nos mostra, porque o profético do dom é diferente do profético do ofício.
Porque é gostoso uma pessoa que tem o dom, você chega com um problema na igreja e Deus usa aquela pessoa. É gostoso, não é? É bom, é maravilhoso, é bíblico isso. Isso é o profético do dom. Só que Deus está nos chamando a entrar um pouco mais nas águas que estavam nos artelhos. Deus disse para Ezequiel: entra com água nos joelhos, entra com água nos lombos, nada e chega a outra margem. Irmãos, eu não posso ficar só com água nos artelhos. Há um profético que está acima do dom, que edifica uma pessoa. Há um profético de ministério, de ofício. E qual é a função de um profético de ofício? É conduzir uma geração, irmãos. Aleluia. O profético de ofício, ele é condutor. Ele conduz um povo. Por vezes uma cidade. Por vezes algumas cidades. Porque o Senhor é Deus de nos plantar em outras cidades. Eu posso ouvir um amém ou não amém? De irmos para outras regiões, para outros estados. Da última vez que eu falei das bandeiras, eu falei da bandeira do Uruguai, não é Uruguai, é Argentina. Não é? Quero corrigir. Quantos aqui podem abençoar o povo argentino, que por vezes a chacota, a piada, há uma rejeição dos brasileiros? Temos que pedir perdão, não é? Porque é um povo querido, um povo abençoado, que precisa tanto de Jesus quanto nós, não é? E pronto, o sonho, ele nos mostra que nós estamos num processo de restauração. E isso não pense que é com vocês são só uma figura. Esse processo tem a ver com a cidade, com o estado, com os estados e com a nação. Bem-vindo a dias de restauração. Essa é a estação que nós entramos, estação que Deus está restaurando. Igrejas que foram abaladas, porque o controle do sistema mundial jaz no maligno. Então ele tem ódio mortal dessa ideia de Deus chamada igreja. E ele vai querer criar situações para nos dividir. E nós não podemos nos dividir nesses dias. Eu me lembro, sabe do quê? Eu me lembro de um filme, na verdade uma saga, um filme muito forte. E neste filme, um general sofre a conspiração do seu rei. E esse rei, além de conspirar contra este general, agora lança esse general nas galerias de um grande coliseu. E esse general está lá, na galeria, ou nas galerias desse grande coliseu. E o general está ali, prestes a entrar naquele coliseu, naquela arena, porque o rei sabia que se o general entrasse naquela arena, ele morreria. Então era uma conspiração de morte. Não havia nenhuma chance para ele, porque eram inúmeros gladiadores, inúmeras feras, ele morreria. Mas este general, mesmo não conhecendo bem as pessoas que estavam naquela galeria, olhou para elas no momento de entrar na arena e disse para ela: se ficarmos juntos, vamos ter mais chances de sobreviver. Aleluia. Aleluia. Ele não conhecia aquelas pessoas direito, mas ele disse: se nós ficarmos juntos, há muito mais chance de nós sobrevivermos. Aleluia. E aquele general sai com aqueles homens que se juntaram, e ali inicia-se a saga, porque ele não foi morto, porque um protegeu o outro. Esses são dias, irmãos, de nós não só recebermos a revelação do propósito, mas esses são dias de nós protegermos as costas uns dos outros, irmãos. De nós
considerarmos, revelar, considerar, por vezes até com amor, não ficar correndo atrás de coisas pequenas, sabe, de picuinhas. Agora é hora de nos unirmos no propósito. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus, por causa do propósito, sendo Ele Deus, sabe, Ele abriu mão, sabe, e agora toma a forma de servo, para se sujeitar. E nós estamos aqui porque a gente imita Jesus. Então, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Sabe? Para que o reino de Deus seja estabelecido. Para que o nosso gozo seja completo, diz Filipenses capítulo 2. Sabe? Nós temos um exemplo de alguém que não usurpou competir, que não usurpou ser igual a Deus, mas que abre mão. Eu poderia ler esse texto com vocês e ministrar isso a vocês. Eu nem sei quanto tempo eu tenho essa noite, mas quando eu começo a falar, e passa muito rápido, né? E eu nem abri a Bíblia. Como eu gostaria de ministrar a vocês nessa noite. Como eu gostaria de ter horas para a gente ir falando da palavra. Porque eu percebo que a fome nesses dias, de norte a sul, nesta nação, não é de igrejas. As igrejas, irmãos, têm as pencas por aí. A fome nesses dias, sabe, é de um alimento que não seja superficial. É de um alimento que não vá mexer com a sua alminha, mas que vai confrontar o seu espírito. Irmãos, a igreja desviada, o ensino que a igreja desviada traz, acomoda as pessoas. Ela transforma a casa de oração de Deus em um comércio. Ela transforma a adoração em um entretenimento. E agora, esse evangelho desviado acomoda, é uma cadeira confortável, com ar-condicionado, aquela coisa, você aparece até na televisão se você quiser. Tá? E está ali, aquela coisa ali, sabe, meu irmão? Agora, o evangelho do reino não acomoda, ele incomoda. Então, se você não está se sentindo incomodado, é porque você está recebendo um evangelho falso. Porque o evangelho verdadeiro, ele incomoda. Ele vai incomodar você, ele vai fazer você pensar durante a semana toda sobre a nossa real participação, sabe? A nossa real identidade. Por que estamos nesta cidade como igreja? Qual o propósito bíblico? Então Deus nos desafia nesses dias a sabermos mais do propósito original, a sabermos mais sobre o propósito da nossa existência nesta cidade. Quantos creem comigo, digam amém. Vou beber um pouquinho de água. Bem-vindos à escola do Senhor. Eu acho que eu posso abrir a Bíblia agora. Bem-vindos à escola do Senhor. Irmãos, mini sermões é para minis cristão. A gente não quer enrolar vocês, irmãos. A gente quer a palavra. Quantos querem a palavra aqui? Digam aleluia. Digam glória a Deus. E quando falamos isso, irmãos, não estamos falando como se não houvesse pregação aqui. O que eu achei lindo é que eu cheguei atrasado, já teve um estudo de 1 hora. Então o povo gosta da palavra, irmãos. Deus estava usando Alexandre, a Miriam, Deus estava usando, irmãos. Eu não estou aqui para inferiorizar, diminuir, nada disso. Nós estamos aqui para dar a nossa participação. Temos uma participação. E eu quero que você, em nome de Jesus, abra comigo. Livro de Reis, 1 Reis. Nem sei se vou conseguir, tá?
porque eu não quero cansar vocês, não quero, todo o meu cuidado é de manter essa porta aberta que o Espírito Santo abriu, com muito respeito. 1 Reis, capítulo 20, é uma palavra forte. Vocês querem comer uma comida um pouco mais forte? Não? Hã? Eu não sei que tipo de alimento vocês querem, porque às vezes, não, eu não tomei um shima, pode ser hoje só uma comida um pouco mais... tem noite que a gente quer comer alguma coisa mais light, não é? Irmãos, 1 Reis, capítulo 20. Aqui nós vamos ter a biografia de Acabe. Só que para mim falar sobre Acabe, irmãos, eu vou pegar um pouco do capítulo 17, não precisa abrir, nós vamos estudar o capítulo 20 inteiro, dá tempo, versículo por versículo. Quantos gostariam, digam aleluia, glória a Deus. Talvez com o tempo a gente dê aula de 1 Reis inteiro, mas vamos ficar hoje com o capítulo 20, porque você tem que entender que quando falamos dos reis no Velho Testamento, os reis são figura de governo. E o ministério apostólico tem a ver com governo. Deus quer ensinar a sua igreja a governar, ela não sabe. Ela não governa bem porque ela não faz uso do poder operacional dos 5 ofícios na sua plenitude. Ela governa só com 20%. E Deus, Ele tem dons, o Espírito Santo tem dons, mas o idealizador da igreja é Jesus. E Ele deu dons para o aperfeiçoamento dessa ideia. São ministérios que aprimoram, são ministérios que aperfeiçoam, são ministérios que têm a incumbência, aleluia, de levar os santos à maturidade. Não é? A gente leu isto na aula passada em Efésios. Então, irmãos, as portas do inferno, elas não vão prevalecer. Agora, se você ler o livro de Efésios, as portas do inferno não vão prevalecer. A gente acha que é porque tem um homem da oração forte na cidade. Irmãos, não é um homem da oração, não existe homem de oração forte, irmãos. Existe igreja de oração forte. A gente tem que devolver, porque essa autoridade não é de um homem, é da igreja. A igreja ora, irmãos. Então o inferno não vai prevalecer, não é contra o profeta, não é contra o apóstolo. A Bíblia diz que o inferno não vai prevalecer, é contra a igreja. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas são coadjuvantes, irmãos. São ministérios que Deus usa, é verdade, mas não são eles, irmãos, quem Deus vai usar para resistir. Não é? Efésios 3:10 fala que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria pela igreja, e quando a multiforme sabedoria de Deus é manifesta pela igreja, principados e potestades têm que arrumar mala, irmãos. Efésios 3:10. Eu tinha que ler isso numa hora dessa, para dar uma aula sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual. Então, irmãos, quando a igreja se levanta, principado arruma mala. Não precisa o apóstolo, irmãos, ir ungir a entrada da cidade, jogar sal de helicóptero. Não, irmãos, é só a igreja se levantar, está escrito em Efésios 3. É só a igreja se levantar. Quando a igreja se levanta, então, principados, porque ela se levanta e Deus revela a multiforme sabedoria dele. Então, principados e potestade têm que ir embora.
Gente, eu posso dar minha aula? Vocês já querem ir embora ou vocês querem ficar mais um pouquinho? Posso ficar mais um pouquinho, irmãos? Até porque eu já vou embora, tenham paciência comigo, fiquem mais um pouquinho comigo. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, quebra essa, o Fran nem sempre está aí, fica com a gente aí um pouco mais, não é? Quebra o galho do Fran, não é? Fica aí com um pouco mais com a gente aí. Eu sei que alguns estão já de 1 hora de estudo e vieram direto do trabalho, estão cansados e vão, mas eu queria só mais um pouquinho. Se vocês me derem mais meia hora, eu vou pelo menos ler o texto, não é? Porque a melhor parte é a leitura da palavra, porque a leitura da palavra não entra o que eu penso, entra o que a palavra diz. Então é a parte infalível do meu sermão, é a leitura da palavra. O restante pode ter falha, mas a palavra não tem não, irmãos. A palavra não falha não. A palavra, quando ela vem, sabe, o diabo treme. Então, eu preciso dar um pano de fundo para vocês, antes de ler. Então, os reis que não consultavam os profetas, lá no Velho Testamento, o seu reinado era medíocre. Nós estamos falando do reinado de Israel, mas tinha também o reinado de Judá, não é? Todos os reis que Jeroboão, filho de Salomão, gerou, foram 16 reis. O rei que antecede o governo de Acabe é Zinri. Então, os 16 reis que foram gerados por Israel contaminaram a linhagem. Os reis de Judá, alguns reis de Judá, resolveram, isso está em Crônicas, depois eu posso ler, eles resolveram não contaminar a linhagem. E a pergunta do Espírito para nós nesses dias é: você quer fazer parte de um governo de igreja que contamina a linhagem ou de um governo de igreja que preserva a linhagem santa? Porque Judá preservou a linhagem e deu à luz a reis como Asa, Josafá. Depois de Josafá veio o jovenzinho que foi escondido no templo, que foi Joás, que aquela rainha, por nome Atalia, queria matar Joás. É uma história linda, né? A história de Joás, podia um dia contar aqui, né? Ela é forte, a história de Joás. O Senhor sempre esconde na casa dele. Ainda que você vá embora, essa igreja, Deus vai esconder uma semente aqui, e Deus vai levantar, porque aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou, nunca foi e nunca será frustrado. Deus está te dando a oportunidade de você não ficar de fora. Se você for embora, você vai ouvir falar do que Deus fez nesse lugar. Porque Deus, Ele é poderoso para suscitar até das cadeiras vazias pessoas para cumprir o seu sonho naquilo que Ele deseja. E Deus desejou, Deus sonhou com esta casa. Só eu creio nisso. Quantos creem que Deus sonhou com esta casa? Expresse dizendo aleluia, dizendo glória a Deus. Então vocês vão perceber que todos os reis no Velho Testamento que não ouviam os profetas, Crônicas 20:20 diz para a gente ouvir os profetas. E eu não sou um falador. Se eu fosse um falador, eu ia trabalhar na televisão. Eu sou um profeta. Por favor, me ouça. Eu estou te implorando, me ouça. Essa porta que você passou não é uma porta de entretenimento. Talvez a gente brincou de igreja durante um tempo, mas chega uma hora que o dono da igreja diz basta. Aquele que diz basta para Moisés, Êxodo capítulo 3, disse para Moisés: basta. Basta, Moisés! Basta! Não é? Então, só não queira ouvir o basta de Deus, meu irmão. Por favor, querido. Quantos acreditam que Deus também diz basta? O meu conselho como pai, sabe, barba branca, é esse: não queira ouvir o basta de Deus. Não queira. E já há muitos a quem Deus está dizendo basta. E aí o Senhor envia os seus mensageiros, que são como tochas de fogo, são como labaredas os seus mensageiros. E a gente veio para esta cidade, e vocês estão recebendo uma pessoa que não é comum. E eu estou com um povo que eu respeito muito, porque sei que também não é comum.
Parece repetitivo, mas é assim que eu os vejo. É assim, porque vocês entraram nos meus sonhos. Isto tem algo muito profundo. Eu não sou uma pessoa qualquer, sou um apóstolo. Talvez você diga, ainda sobrou apóstolos nesta nação, nas nações? Será que Deus escondeu uma semente sem mistura? Será que sobrou? Eu digo para você, sobrou. E aí, os reis, você tem que aprender isso, os reis no Velho Testamento são figuras de governo, figuras apostólicas. E os apóstolos, eles que têm assim, por vezes, a responsabilidade de governar, só que não é um governo, o governo apostólico não governa para si com imperialismo. O governo apostólico não é um governo para ele mandar. O governo apostólico não é governo para mandar, é governo para servir. Os apóstolos são fundamentos, são pessoas que sustentam o peso da igreja. Fundamento é fundação. Não é alguém que está no topo da pirâmide, vamos tocar tambor porque chegou o cara. Não é isso. Os apóstolos são filhos de pescadores, de lavradores, são pessoas simples. Não é alguém que fez um seminarão e que está com um anelzão. Eu estou com um anelzinho de prata, que isso aqui é um símbolo que eu tenho com uma pessoa de estado. Essa semana, no aniversário do Deus, eu esqueci de falar para ele. Eu dei uma corrente que estava no meu pescoço. É símbolo de intercessão. Significa que o filho de vocês é intercessor. Viu? Quando aquele menino orar, vocês vão ver. Ele é o intercessor. Por isso, o meu colar de intercessão foi para ele. O manto de intercessão foi para ele. Vocês creem em transferência de manto, irmãos? Quantos creem nisso? Digam aleluia, digam glória a Deus. Uma transferência de manto. Ele nem usa esse tipo de coisa. Eu também não usava, mas o amor me fez usar. Sabe? Eu também não usava, mas quando a pessoa me deu, eu vi a seriedade daquilo. Tem a ver com estado. Alguns estão olhando para o texto e falam, entra logo no texto, né? Tenha paciência, porque o que nós vamos entregar a vocês nos custa. Veio mediante horas e horas de intercessão, de a sós com Deus. E eu só vou soltar quando eu perceber que você vai valorizar o que Deus vai te entregar nessa noite. Se eu perceber que não, se o Espírito Santo perceber que não, vamos levar tudo de volta. Amém. Então aprenda que os reis são figuras de governo. E os apóstolos são figuras de governo. Os apóstolos têm que andar com os profetas. O apóstolo não deve andar sozinho. Paulo não andava só, não é? Há uma junta. E Deus quer que vocês conheçam a junta que anda comigo. Da próxima vez que eu vir, eu vou trazer evangelista. Eu vou trazer profeta. Eu vou trazer mestres, pastores com coração de pastor. Aleluia. E não que aqui não tenha. Gente, por favor, não fique dodói. Porque qualquer coisinha já ficamos dodói. Não. O Senhor tem sempre algo a nos acrescentar. E aí o capítulo 20, que nós vamos estudar nessa noite, imagino eu, tira de cena uma figura emblemática das Escrituras, que é o Elias. Porque o Elias, ele é tão cabuloso, que ele aparece no capítulo 17, no capítulo 18 e no capítulo 19. Agora, no capítulo 20, o Elias desaparece. Por que será que o capítulo 20 inteiro, se nós temos 3 capítulos falando dessa figura emblemática, que eu gostaria uma hora dessa de falar sobre Elias, que é uma figura emblemática. É uma figura da igreja contemporânea. E pastor Pablo, são 3 capítulos, o 17 e o 18, eu falaria do Carmelo, o Monte Carmelo. Eu estive no Monte Carmelo quando fui a Israel, não é? Foi feita uma ação profética lá do Carmelo, você vê todo o Vale do Megido, aonde vai acontecer a batalha do Armagedon. É impressionante, irmãos.
eu teria muita coisa para falar sobre essa figura emblemática, sobre este pai dos profetas do Novo e do Velho Testamento, que é Elias. Elias é pai, não é? Eu falaria desse personagem hoje, mas eu vou deixar, quem sabe amanhã para a devocional. Na devocional você vai tomar café, na devocional a gente fale de Elias. Quantos podem dizer glória a Deus, aleluia? Não é? Porque o capítulo 18, capítulo 19, aí, sabe, Elias vai reclamar com Deus, Elias. E ele começa a achar que ele está sozinho. E às vezes nós achamos que estamos sozinhos. Quando o povo desta cidade souber que esta casa é apostólica, os apostólicos estão escondidos, vão vir para cá. Souber que esta casa é profética, profetas que estão enrustidos com medo de morrer, vão vir para cá. Porque tem 7.000 nesta cidade que não se curvou. Tem gente escondida, Paulo, só esperando. Eles estão buscando, cadê meu povo, cadê minha identidade, cadê eles? Estão pelos matos escondidos. E aí vão chegar pessoas com barba ruiva aqui. Vão chegar pessoas meio estranhas, meio esquisitas. Mas são os profetas que escutaram o assobio de Deus. E Deus disse, aquela casa, eu quero que você vá para ela. Aquela casa é casa de sustento. Porque na casa do pão nunca vai faltar pão. Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus. Diga, na casa do pão nunca vai faltar pão. Porque se vocês estudarem, vocês vão ver que o plano de Jezabel é tratar os profetas a pão e água. Sabe, irmãos? Há dois extremos. O extremo pela falta de entendimento, pela feitiçaria, a gente enriquece o falso. Dá tudo para o falso. E aí tem o outro extremo de não dar nada para o verdadeiro. Vocês estão entendendo? São dois extremos. O extremo de dar tudo para o falso. E o falso está comprando isso, comprando aquilo. Mas quando vem o verdadeiro, não é? E a gente começa a ver Elias conversando com a viúva. Eu nem quero falar sobre esse assunto, Elias, mas não tem jeito. Aí, como Elias ia trazer algo novo para a região, então a viúva tinha que dar de comer a ele. Amém ou não amém? Quando você está trazendo algo, gerando algo, porque você traz, porque você é portador, você é digno. Você é digno. Não é? E aí o falso vem e leva tudo. Aí quando o verdadeiro vem, a gente não reconhece, não dá honra devida, sabe? E entristece, sabe quem? Aquele que enviou, que é o Senhor. Aquele que enviou. Mas Elias ensinou para esta mulher de Serepta, havia muitas viúvas, mas essa casa foi uma casa escolhida. E talvez você não está entendendo, mas Deus escolheu essa casa aqui. Há muitas, sabe, viúvas, porque esta viúva é figura da igreja, que se casou com a lei, e a lei morreu, está viúva. E precisa conhecer a graça de Cristo, o apóstolo. Acho que eu não vou conseguir ler a palavra hoje, irmãos, porque está vindo tanta coisa, tanta coisa. O que vocês acham? Eu ministro vocês profeticamente, porque quando uma casa é profética, a gente ministra a igreja profeticamente. Aí a gente tem liberdade, porque alguns assim, pregou, nem leu a Bíblia. Não gostei, nem leu a Bíblia. Não é? Porque ainda está preso, como diz o Paulo, ao convencional. Mas tudo que nós estamos falando a vocês está respaldado nas Escrituras. Eu estou falando a vocês do capítulo 17, do capítulo 18. Eu estou falando a vocês do capítulo 19 agora, que eu quero entrar no capítulo 20, onde Elias não aparece. Em nenhum versículo Elias aparece. São 3 versículos, 3 capítulos para falar de uma figura emblemática. E agora, no capítulo 19, Elias começa a trazer
ao coração de Deus um desabafo. E Elias diz: eu fui zeloso, como se Deus não conhecesse, né? A partir do versículo 13, 1 Reis 19, 13, não precisa abrir, só grifa, acho que ali está, ó. E sucedeu que, capítulo 19, deixa eu pôr o óculos. 1 Reis 19, 13. 19, 13. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa. Esse é o capítulo 19, versículo 13? Isso mesmo. Vamos pegar versículo 14. Versículo 14. E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso. Talvez esta tenha sido a sua palavra nesses dias. Deus, eu estou cuidando, eu sou zeloso por essa igreja. Talvez você seja o Elias que está falando isto para Deus. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, mas nós não negociamos a aliança de Deus. Eu posso ouvir um amém? O conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, olha, eu fiquei só, e busco a minha vida para tirarem. Eu quero te chamar a atenção aqui, embora eu não quero dar esta aula, mas não tem jeito. Não tem jeito. Eu estou tentando sair do capítulo 19 para dar aula do capítulo 20, mas o Espírito Santo quer que você ouça isso. Porque as coisas no ano de 2013, elas não vão acontecer segundo a sua perspectiva. Elas vão acontecer segundo a perspectiva de Deus. Porque talvez você criou uma perspectiva, tá? E você está como Elias, achando que está só, mas você está só porque quer. Porque Deus tem trazido ajuda. Aleluia. Você está só porque quer. Porque o Senhor, Ele se preocupa com o vento, com as guerras que nós temos enfrentado. E Ele não vai deixar sua casa como está, irmãos. Aleluia. Ele não vai deixar, irmãos, nunca deixou. Nunca deixou. Ele vai restaurar a sua casa. E Cristo será aperfeiçoado. Nós seremos aperfeiçoados em Cristo neste local e apresentados para esta cidade, irmãos. Quantos creem comigo que em Cristo somos aperfeiçoados? Diga assim: se Cristo está aqui, seremos aperfeiçoados. Digam aleluia. Digam glória a Deus. E ali a perspectiva de Elias era essa. Estava cansado, estava desanimado, se achando só, com medo. Com medo. Porque a igreja, irmãos, ela dá medo, irmãos. Ela é espiritual. Ela dá medo. A gente fica com medo. Eu sou pai de pastores de igreja local e não são poucas. Então, quando filhos meus me ligam e dizem assim: apóstolo Fran, eu estou com muito medo. Aí eu digo para ele: pode dormir, porque eu também tive. Alguém diga aleluia, glória a Deus. Eu falei: vá dormir, eu também tive medo. É um medo bom, chama-se temor. Tem o medo mau e o medo bom. Eu dou essa aula, 1 Reis, ou 1 João, não é? Eu dou essa aula de 1 João, a aula de 1 João é boa, sobre o medo bom e o medo ruim. Tem um medo bom, que é o temor, não é? E o medo bom, que é o temor, nos leva a conhecer a sabedoria. Ela é o princípio da sabedoria. Agora, a sabedoria é Jesus. Quando a Bíblia fala da sabedoria, é Jesus. Então esse medo bom te leva a conhecer Jesus, que é a sabedoria. Amém ou não amém? Que é a sabedoria. Quando você conhece a sabedoria, que é Jesus, agora ele te leva a conhecer o amor dele. E o amor que você tem por Jesus lança fora todo esse medo. Aí você não tem mais medo. Porque tem pessoas que servem a Deus por causa desse medo. Agora tem pessoas que estão crescendo
na sabedoria, porque conhecer a sabedoria. Quando você conhece a sabedoria, então agora a sabedoria que é Jesus te leva a não mais servir a Deus com medo, mas agora você serve a Deus porque você o ama. Você não vai pecar porque você tem medo de ir para o inferno. Você não vai pecar porque você ama a Deus. Porque você o ama. Está difícil de entender, irmãos? Vocês estão com cara de ué, estão assim. Meu Deus, ele não conseguiu ler nenhum versículo ainda. Que hora que nós vamos sair daqui? Vai virar vigília, é? Não, eu só não queria cansar vocês. Todo o meu cuidado é de não deixar vocês cansados. Porque temos pela frente muito trabalho. Temos pela frente muito trabalho. Levanta as mãos para o céu e diga assim: o poder do Altíssimo precisa vir sobre nós. Então, o capítulo 19, falando de Elias, nós aprendemos que Deus não se move segundo a nossa perspectiva. Diz para a pessoa, ainda bem, fala para ele, ainda bem que Deus não se move segundo a nossa perspectiva. Diga, segundo a perspectiva de Elias, Elias pregou para Deus e disse: Deus, eu sou zeloso. Deus, eu estou sozinho. Deus, eu vou morrer. Essa era a perspectiva de Elias. Aí quando Deus ouviu isso, ouviu a reclamação, em vez de Deus se compadecer e falar: meu filho, verdade, tu está morrendo mesmo, chega aí, né, fazer um carinho. Não, Deus não se move segundo a nossa perspectiva, irmãos. Deus olhou para Elias e nem deu bola para o que Elias falou, e falou assim: põe-te de pé e vai ungir fulano para mim e Beltrano. Eu vou mostrar os versículos. Leia o versículo seguinte. Versículo 15, e o Senhor disse, verso 15, porque Deus poderia dizer: puxa, Elias, é verdade, a sua luta está grande, eu vou te dar férias nesses dias. Olha o que Deus disse, e o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vai ungir Azael. Irmãos, esse Azael, se você estudar, era o cara mais endemoniado da região. Às vezes Deus nos manda para a igreja de um povo bem endemoniadinho, irmãos. Mas Deus fala: unge esse cara. Unge esse pereba aí, Fran. Unge esse mulambão, velho. Esse Azael aí. Porque, irmãos, a gente vê só cara, mas Deus vê coração, irmãos. Vai ungir o Azael. Aí Elias começou a pensar, né? Vai ungir também Jeú. Esse Jeú também, irmãos, foi quem se juntou com Jonadab e matou Jezabel. Diga aleluia. Esse Jeú era ruim. Era como se Deus mandasse Elias para o Nordeste só para ungir cabra ruim. E eu estou indo para lá semana que vem. Diga misericórdia, Senhor, ajuda o Fran, vai lá. Aleluia, Nordeste, terra de homem valente. Vocês não queiram ver o Paulo nervoso, não, irmãos. Terra de homem valente. Viu, o Paulinho está ali sorrindo, mas naquele fecha a cara, meu irmão. Eu conheço, irmão. Os nordestinos, meu irmão, os bichinhos, eles fazem de tudo para não ficar nervoso, irmão. Mas na hora que fica, a rapadura voa, a sandália voa. Aí pronto, irmão, é só a graça. Olha lá, então, fala, vai ungir o Jeú. E vai também ungir Eliseu. Olha lá, Eliseu. Deus quer que o manto profético se estenda nesta cidade para os Eliseus. Há Eliseus para a gente ungir, irmãos, nesta cidade. E ungirás profeta em teu lugar. Por que em teu lugar? Porque, é verdade, guerreiro, porque Elias, irmãos, já vem chegando ao término do seu ministério, não é? E aí o texto fala, no verso 17, não é? Versículo 18, Deus dá a resposta, falou: você não está sozinho. Versículo 18, vê o verso 18. Você não está sozinho, tem 7.000, todos de joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca
que não o beijou. E aí Elias parte dali, verso 19, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Irmãos, 12 juntas de boi. E Eliseu estava com a 12ª. Então Eliseu estava com a 12ª, uma junta de boi. São 24 bois, irmãos, 12 juntas. Quem conhece de matemática aqui, diga aleluia. 12 juntas de boi, são 24 boi. Então, cada homem estava com uma junta. Eliseu estava com a 12ª. Havia muitos homens lavrando o campo. Quem que falou para Elias que aquele era o Eliseu? Diga o Espírito Santo. E Elias, então, irmãos, identifica o camarada. Porque, irmãos, um homem de Deus conhece outro homem de Deus logo. Não precisa correr muito, irmão. Pode estar no meio de 12. Ele identificou o Eliseu e falou: esse é Eliseu. Ó, eu estou indo, mas o manto fica com você. O manto vai ficar contigo. Amém? Aí o texto fala, versículo 19: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andavam lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estavam com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele, o seu manto, irmãos. Elias passou, vários homens arando o campo, vários homens, e Elias viu o rapaz e jogou o manto sobre o rapaz. Olha a loucura, porque para Elias conhecer no meio de tantos homens quem era Eliseu, era necessária a revelação do Espírito Santo. Mas para conhecer Elias não precisava. Elias era tão diferente que quando ele apareceu o povo já ficou com medo. Falou: esse cara é o profeta. Ele é o profeta. Quando jogou a capa sobre ele, versículo 20, então deixou eles os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai, minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta. Aí o final do vai e volta lá, irmãos, onde está o vai e volta? Onde está lá o vai e volta? Aí tem uma pergunta, olha a pergunta, parece irônica. Por quê? Que te tenho eu feito? Parece ironia essa pergunta. Elias, assim, irmãos, ele era tão rude, tão grosseiro, tão caipira, tão bruto, que ele olhou para o menino que estava todo entusiasmado com o seu chamado. O menino estava tão alegre, e ele olhou para o menino e falou: o que eu te fiz para você estar assim? O que eu tenho feito? Eu só vim dar uma volta na cidade, contei algumas histórias. O que eu tenho te feito? Você está tão empolgado. A propósito, você sabe o que isso vai te custar? Digam aleluia, porque as crianças chegaram. Digam glória a Deus. Vai, digam glória a Deus. Então a aula continua amanhã. Diga: a aula do capítulo 20 vai para amanhã, irmãos. Eu quero dar ela bem devagarzinho, com bem cuidado, sem desperdiçar nada. Vocês vão amar o capítulo 20. Eu não consegui ler nem alguns versículos do finalzinho do 19, mas amanhã tem mais.